Bom, pessoal, resolvi fazer uma videoaula, né, um PowerPoint, para dar uma explicação um pouco mais detalhada sobre o REL 4, em que a gente vai falar sobre uma técnica que é a espectrofotometria e uma das aplicações dessa técnica que seria a construção de uma curva padrão, como está lá na apostila de vocês. Então, a gente vai começar a falar sobre a espectrofotometria, sobre o equipamento, né, o espectrofotômetro. Inclusive, eu coloquei alguns vídeos mostrando o funcionamento do espectrofotômetro. Um deles, inclusive, é exatamente o mesmo que nós utilizamos lá na aula prática. Então, por isso que eu coloquei ele, justamente para a gente visualizar exatamente o que seria na nossa aula prática. E o outro mostrando o funcionamento de forma geral de um espectrofotômetro. E tem mais dois vídeos que falam sobre os princípios da espectrofotometria e reforçam também o que eu vou comentar aqui. E como a gente vai fazer alguns cálculos, então achei que seria interessante a gente detalhar um pouco, tá bom? Bom, princípios da técnica. Medida da absorção de luz de uma determinada substância. Por quê? Porque as substâncias, né, as moléculas, muitas delas têm uma capacidade intrínseca de absorver luz em determinados comprimentos de onda. Aqui, comprimento de onda, a gente designa como a letra grega lambda. Então, isso é uma capacidade de cada molécula. Ela pode ou não absorver luz e cada uma vai absorver em determinados comprimentos de onda. Quais as aplicações da técnica? Bom, a gente tem aí as análises químicas, farmacêuticas, na área de alimentos, ciências agrárias, biológicas da saúde. Então, é uma quantidade de aplicações muito grandes. E o que poderia ser utilizado, né? O que a gente poderia determinar com a espectrofotometria? Por exemplo, concentrações de amostras desconhecidas, que é o que a gente vai realizar aí nesse REL. Seria justamente o objetivo da gente construir uma curva padrão. Identificação de compostos, acompanhamento de reações químicas ou bioquímicas. Então, por exemplo, a gente tem uma reação enzimática que está acontecendo, então um determinado reagente vai se transformar num produto. Então, esse produto, por exemplo, pode ser absorver luz num determinado comprimento de onda, que o reagente não absorve. Então, a gente vai visualizar a formação do produto justamente utilizando a espectrofotometria e visualizando a absorvância, quanto daquele composto que está sendo formado está absorvendo de luz. Determinação de pureza. Então, se a gente tiver compostos que estão contaminados, aí a gente pode fazer algum ensaio utilizando a espectrofotometria, né? Nos laboratórios de controle de qualidade e etc. São muitas as aplicações que a gente tem para essa técnica. Ela é uma técnica muito interessante porque ela é relativamente barata. Os equipamentos, assim como, por exemplo, a gente tem equipamentos espectrofotômetros lá na aula prática, que são equipamentos bem simples. Então, o custo é baixo e a gente consegue fazer muitos tipos de análise. É bem versátil. Claro que a gente tem equipamentos mais sofisticados, com uma interface, com outros tipos de análise que a gente poderia realizar, mas mesmo esses equipamentos ainda são considerados mais baratos do que, por exemplo, um HPLC, uma cromatografia gasosa e outros equipamentos de análise que são um pouco mais sofisticados. Bom, então vamos falar sobre o espectro eletromagnético, entender essa questão da absorção de luz pela matéria, né? No caso, pelos compostos, pelas moléculas. Então, o espectro, ele tem uma região que vai desde aí dos raios gama então, até a radiofrequência. O espectro visível, a gente pode ver aqui, é só um pedacinho do espectro eletromagnético. É aquilo que nós conseguimos visualizar. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma cor, um corante, né, que vocês fizeram, por exemplo, lá na prática de cromatografia, alguns utilizaram corantes, ou mesmo a tinta de caneta, essa coloração que a gente vê está na região do visível.
O ultravioleta é próximo do visível, é uma região anterior à região do espectro visível. Então, a gente tem infravermelho, raio-x, temos outras radiações em diferentes comprimentos de onda. A espectrofotometria, especificamente, é uma técnica que vai cobrir a região do ultravioleta e do visível, tá? Então, muitos compostos possuem a capacidade de absorver luz nessa região, na região do UV visível. Então, uma técnica específica para a região do UV visível. E aqui um espectrofotômetro. Eu achei também lá na internet uma foto do mesmo espectrofotômetro que nós utilizamos. Ele é relativamente simples. Então, aqui eu mostrei só abrindo, né, a porta onde a gente coloca as amostras. Aqui seria para a gente selecionar o comprimento de onda. Nesse caso, é uma seleção manual. Então, tem equipamentos em que você faz essa seleção, né, de forma digital. Então, aí depende do tipo de equipamento, vão ter pequenas diferenças. Aqui onde faz a leitura, né? Esse é um pouquinho diferente, a gente já vê que não tem esse seletor manual, mas aqui onde colocam as amostras é igual. Então, normalmente você tem uma ou mais locais para você colocar as cubetas, que são os locais em que a gente vai colocar a nossa amostra, e vamos inserir aqui no porta-amostras, fechar a tampa e fazer a leitura. Então, eu coloquei um esquema geral para a gente ver como seria um espectrofotômetro. Bom, então, o espectrofotômetro ele é composto por uma fonte de luz. Então, essa luz ela vai ser decomposta, né, passa por uma fenda e uma parte do espectrofotômetro chamada de monocromador vai decompor, né, como se fosse um prisma, né, e vai selecionar o comprimento de onda específico, que vai passar por uma fenda e aí vai até a amostra. Então, a amostra é colocada numa cubeta, né, num tubo, e aí esse comprimento de onda selecionado vai passar na amostra. A amostra vai absorver luz e o que não for absorvido passa. Então, na verdade, o equipamento mede, o detector, mede a radiação que passou, a radiação transmitida pela amostra. Então, a amostra recebe radiação, absorve uma parte dessa radiação e o que não for absorvido vai ser detectado pelo equipamento. Aí, no próprio equipamento, há uma amplificação desse sinal e a leitura. Aqui eu coloquei como transmitância, né? Quer dizer, a radiação foi transmitida, que não foi absorvida, e pode ser convertida na absorbância. Tem uma relação, eu vou comentar com vocês mais adiante. Então, aqui eu coloquei só os itens, né? Item 1 seria a fonte, né? Cada um vai ter um tipo de lâmpada, né? O V, normalmente, é lâmpada de deutério, hidrogênio. No visível, aqui eu coloquei até o infravermelho, que seria outro equipamento, a lâmpada de filamento de tungstênio. Então, tem muitas variações, dependendo do equipamento, inclusive. O monocromador, que é aquele que vai dividir a luz nos diferentes comprimentos de onda, que é semelhante a um prisma, só para a gente visualizar. Então, aqui também é uma parte do equipamento que pode ser mais sofisticada ou menos sofisticada, depende do tipo de equipamento. A cubeta, aí a única diferença é que, se a gente estiver trabalhando no ultravioleta, a cubeta tem que ser de quartzo. Por quê? Porque o vidro ou o plástico, que são utilizados na região do visível, eles absorvem luz na região do ultravioleta. Então, no UV, a gente tem que usar uma cubeta específica de quartzo, que é inclusive bem mais cara do que a cubeta de vidro ou de plástico, claro. O detector, né, como eu falei, converte no sinal elétrico, o amplificador que amplifica o sinal e o leitor, que seria a interface, que vai apresentar o resultado. Então, às vezes, inclusive, tem como a gente obter esses resultados, né, de forma digital e aí poder trabalhar esses resultados, né, no programa gráfico, né. Então, aqui está analógico, né, mas a gente pode ter um detector digital e uma forma de
interface para a gente poder trabalhar com esses sinais, né, com esses resultados, né? Não é o caso, por exemplo, do espectrofotômetro que nós temos lá no laboratório. Aqui mostrando só a cubeta. Então, a cubeta, que eu coloquei novamente, né, o tipo de material, a transparência, quer dizer, em relação ao comprimento de onda, o comprimento de onda ele vai ser dado em nanômetros, tá? Então, e aplicabilidade, quer dizer, aqui o quarto serve tanto para o ver quanto para o visível, e o vidro e o plástico somente para a região do visível. Então, normalmente elas são assim, quadradinhas, elas vão ter 1 centímetro de caminho óptico, que a gente chama, né? Então, essas são as mais comuns, existem cubetas com outro comprimento, mas a gente vai até entender por que 1 centímetro, que eu vou explicar adiante. E aqui a gente vê que tem 2 volumes. Essa daqui tem um volume maior e essa tem um volume um pouquinho menor. Então, depende da quantidade que eu tenho da amostra, eu vou escolher uma cubeta adequada para a leitura. Aqui também mostrando só outros exemplos de cubetas. Essa aqui tem uma tampa, essa é de quartzo. Essa daqui tem uma camisa, né, para poder aquecer, então para um banho. Então, existem algumas variações de cubetas, dependendo do tipo de experimento que você está fazendo. Mas, claro, essas são as mais comuns, é o que a gente usa mais. Lá no laboratório, a gente utiliza uma dessa, de menor volume, de plástico, que é o que a gente precisa para realizar o experimento que a gente normalmente faz lá. Bom, aqui eu vou dar alguns exemplos para a gente entender depois como construir a curva padrão. Então, espectros na região do UV visível. Então, aqui, estou dando esse exemplo do azul de metileno. O azul de metileno, essa molécula aqui, é um corante. Então, veja, esse corante, quando a gente incide, aqui, esse gráfico seria o comprimento de onda pela absorbância, né? A quantidade de luz que foi absorvida. Então, quando eu incido na amostra comprimentos de onda de 200 até 700, cada comprimento de onda vai absorver uma quantidade diferente de luz. E aí isso tem a ver com a estrutura química da molécula. A gente não vai entrar nessa questão, né, em relação à estrutura química. Aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Então, cada comprimento de onda eu absorvo uma quantidade de luz. Aqui absorve um tanto, aqui absorve menos, aí aqui absorve mais, né? Então, eu estou fazendo uma varredura de vários comprimentos de onda e observando que cada comprimento de onda vai variando. A gente vê que aqui, olha, 650 mais ou menos, né? Um pouco antes de 700, foi o máximo, né? Absorveu muita luz aqui. Então, o que isso é importante, né? Esse espectro? Por exemplo, então aqui eu peguei isso de um artigo mostrando, nesse artigo eles pegam azul de metileno e colocam ele em diversos pHs diferentes. Então, só para a gente exemplificar uma aplicação desse espectro para algum tipo de experimento. Então, o que se observou? Que aqui em A seria no pH 6,7. Então, é mais ou menos o que a gente tem aqui, olha. A gente vai ter em torno aqui de 600, né? Mais ou menos, ou esse pico bem grande, uma absorção de luz muito grande aqui, em 600 nanômetros mais ou menos. Conforme foi alterando o pH, veja, o pH foi diminuindo, 4,8, em C 4,11, etc. Foi ficando mais ácido. O que eles foram observando? Que esse pico aqui de 600, ele foi diminuindo a absorção de luz e começou a aparecer um outro pico em mais ou menos aqui entre 400 e 450, né? Deve ser uns 440 mais ou menos, foi aumentando a absorção de luz nesse comprimento de onda. Então, com isso, a gente vê que houve alguma alteração na estrutura química da molécula devido à alteração do pH. Então, isso, por exemplo, poderia ser feito para diversas outras aplicações, e aí a gente vê modificações na estrutura da molécula, tá?
Bom, aqui só para exemplificar também, o mesmo gráfico de comprimento de onda, aqui, olha, entre 400 e 700, que é a região do visível. Em torno de 350, 300, um pouquinho mais de 350, começa a região do UV. De 200 até uns 350, mais ou menos, a gente considera o ultravioleta. E a partir daí, até uns 700, um pouco mais, a região do visível. E por absorvância. Então, esse é um corante natural, né? A clorofila. Então, a clorofila que ocorre nas plantas, né? A gente tem dois tipos de clorofila, clorofila A e clorofila B. Então, a mesma coisa do anterior. O espectro de absorção no visível, no caso, né? Mostrando como que seria esse espectro, né? De 400 até 700 nanômetros, mais ou menos. Então, a clorofila A e B são parecidas, né? Mas tem pequenas diferenças aqui nos seus picos de absorvância máxima, né? Então, cada uma tem 2 picos. Então, se eu for trabalhar com a molécula e quiser escolher um único comprimento de onda para trabalhar, que seria um pouco mais fácil, que é o que a gente vai fazer quando a gente for construir a curva padrão, então a gente tem que sempre escolher o comprimento de onda de máxima absorção. Então, a clorofila A, os dois, eles têm mais ou menos a mesma coisa, mas a gente poderia escolher esse aqui, ó, quase 700 nanômetros. A clorofila B, a gente já vê que esse pico aqui já é maior, então é um pico que é melhor para a gente trabalhar, porque ele absorve muita luz. Então, a gente poderia escolher aqui próximo de 500, né, um pico para poder trabalhar com a clorofila B, monitorar ela. Bom, aqui também coloquei um outro exemplo do NADH. Então, é um exemplo bem relacionado com a bioquímica, com o que vocês veem lá na teórica. Então, o NADH, a gente sempre escreve NADH e não sabe o que é a estrutura, né? Então, é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Então, uma molécula que tem na sua estrutura a adenina, que é um nucleotídeo. E tanto a forma oxidada, que é o NAD+, quanto a forma reduzida, que é o NADH, eles absorvem fortemente na região do ultravioleta, por causa da estrutura da adenina. Então, é o que a gente observa aqui, olha. Olha a varredura que a gente fez de 240, região do UV, até em torno de 360, que é o que eu comentei. O UV vai de mais ou menos de 200 até uns 350, um pouco mais. A gente observa que tem um pico grande aqui. Vamos pensar que ó, a linha cheia seria o NAD+, em torno aqui de 260. E se a estrutura tiver reduzida, ocorre um outro pico, a linha pontilhada, em torno aqui de 340, que não acontece na forma oxidada. Então, veja, o pico de absorção do NAD+, ocorre em 260 nanômetros. E o NADH também tem esse pico. O NADH apresenta um segundo pico em 340 nanômetros. Então, essa diferença no espectro de absorção UV permite determinar a conversão de uma forma em outra. Então, isso é bastante usado quando a gente quer, por exemplo, monitorar uma reação que utilize NADH, uma reação de oxidorredução do nosso metabolismo, e aí a gente precisa ver a conversão de uma forma em outra. Então, em vez de fazer no equipamento a varredura de todos os comprimentos de onda, demoraria um pouquinho mais, a gente pode fazer, né? Mas o que seria mais rápido, né? E também vai dar o mesmo resultado. Monitorar apenas um único comprimento de onda. Então, quando tiver o NAD+, na forma oxidada, em 340, por exemplo, a gente não vai ver uma absorção alta, vai ver bem baixinho. Conforme for ocorrendo, né, a transformação da forma oxidada na forma reduzida, esse pico em 340 começa a aumentar o valor de absorvância. E aí a gente vê que houve a conversão de uma forma em outra. Então, é uma forma da gente utilizar a espectrofotometria para monitorar reações do metabolismo.
Bom, agora vamos entender a lei de Lambert-Beer. Agora que é importante a gente ter esse conhecimento para poder construir a curva padrão. O que seria a lei de Lambert-Beer? Na verdade, ela é uma relação, uma correlação entre a absorbância e a concentração da molécula. Bom, o que diz a lei? A proporção de energia radiante absorvida por uma substância é independente da intensidade da radiação incidente. Então, aqui eu tenho a minha cubeta com a minha amostra e a luz incidente, que eu estou chamando de zero. A absorção de energia radiante é proporcional ao número total de moléculas no caminho da luz, que a gente chama de caminho óptico, que eu tinha comentado anteriormente. Então, veja, eu tenho uma cubeta aqui, que vamos dizer que tenha 1 centímetro. Então, quando eu vou incidir a luz, né, a minha radiação, tem moléculas aqui, e essas moléculas que estiverem no caminho da luz vão absorver, tem a capacidade intrínseca de absorver uma parte dessa luz. O que não for absorvido vai ser transmitido. Até coloquei uma setinha menor aqui. O I seria a luz transmitida. Bom, então, eu vou medir a luz que foi transmitida. Então, o que seria a luz transmitida? É a luz que foi transmitida em relação à luz incidente. Então, por isso que eu estou colocando aqui I em relação a I0. E aí, para eu saber quanto de luz foi absorvida, existe uma relação logarítmica com a transmitância, que é esse T, que é o menos log da transmitância. E a gente não tem como medir diretamente a luz absorvida, a gente mede o que foi transmitido. Então, seria mais ou menos o inverso, né? Para eu poder saber. Eu sei quanto entrou, sei quanto saiu, então eu sei quanto foi absorvido. É uma relação logarítmica com a transmitância. Então, é menos log de T, ou se eu passar esse sinal para positivo, seria log de 1 sobre T. Os equipamentos hoje, eles já dão a leitura direto em absorbância, é o caso do nosso equipamento lá do laboratório. Então, a maioria deles até tem a possibilidade de você ler em transmitância, mas como hoje em dia a gente usa basicamente só absorbância, então os equipamentos já fazem essa continha, vamos dizer assim, automaticamente, digitalmente no próprio equipamento, a gente não precisa fazer a conta na mão, tá? Como era antigamente. Antigamente a gente lia a transmitância e depois tinha que fazer o cálculo do menos log de T para saber a absorvância. Bom, deixa eu ver aqui o próximo. Bom, então aqui o que diz a lei de Lambert-Beer? Que a absorbância ela vai ser proporcional aqui ao A, que a gente está chamando de absortividade ou constante de proporcionalidade, vezes o B, que seria o caminho óptico, quer dizer, o caminho que a luz percorreu, esse caminho aqui. Então, a luz andou 1 centímetro. Então, por ser 1 centímetro, a cubeta tem 1 centímetro, esse termo da equação sempre a gente vai cancelar, tá? Então, a menos que a gente tenha cubeta com algum tamanho diferente, existem, né, cubetas menores e cubetas maiores, mas são muito específicas para experimentos específicos, né? Então, a gente normalmente tem cubetas de 1 centímetro. Então, a gente acaba cancelando esse termo. E C seria a concentração. Então, veja, a absorbância ela vai ser diretamente proporcional à concentração. E a gente tem um coeficiente de proporcionalidade dessa relação entre absorbância e concentração. Eu estou chamando de absortividade, ou constante de proporcionalidade, e se for em gramas, litros, gramas por centímetro, e se essa relação for em mols, a gente chama de absortividade molar. Aqui é só absortividade, aqui é absortividade molar, e aí normalmente se usa essa letra, que é o epsilon, ou coeficiente de extinção molar. Então, estou colocando aí como muitas vezes aparece em artigos ou em protocolos. Tá? Na nossa apostila, inclusive, não usa nenhum desses dois termos, usa o termo K,
que também é bastante comum da gente ver, e seria a mesma coisa, constante de proporcionalidade. Seria, ao invés de usar o Azinho, a gente usa o termo K. Então, quando a gente for fazer as nossas continhas, a gente, inclusive, eu vou colocar como K, justamente porque é como está aparecendo na apostila, só para não ficar vários termos aí diferentes. Mas o mais comum é a gente ver usar o epsilon, é o mais comum, tá? Bom, necessidade do uso do branco. Aqui eu estou fazendo um parêntese. Por quê? Sempre que a gente for fazer qualquer leitura de uma amostra no espectrofotômetro, a gente tem que usar o branco, que a gente chama de branco. O que seria o branco? É para calibrar o equipamento. O que vai ter no branco? Vai ser a amostra idêntica à amostra, teste. O que vai ter no branco? O solvente, né, que seria idêntico à amostra teste, com exceção da presença da substância teste. Então, por exemplo, se eu solubilizei a minha amostra em água, eu vou colocar a água ali na cubeta e vou fazer a leitura. Se eu solubilizei num solvente, em etanol, por exemplo, eu vou colocar o etanol e vou zerar o equipamento, né, com o etanol. Ou uma mistura, um tampão, o que for. A gente vai zerar o equipamento. Então, aquele vai ser para a gente, quando for fazer a medida da amostra, ler somente a amostra. Por quê? Porque uma quantidade da radiação pode ser refletida ou absorvida pela cubeta e pelo solvente que eu estiver usando. Então, a gente tem que descontar eventuais reflexões e absorções que tanto a cubeta quanto o solvente podem ter, como está mostrando aqui a figura. Ó. Perdas por reflexão, né, na interface, né, na cubeta, e também perdas por espalhamento aqui na solução. Então, é como se eu estivesse zerando. Né? Eu vou colocar aí essas absorções, né, essas perdas, né, da leitura pela reflexão ou pelo espalhamento da luz, eu estou considerando que isso seria o meu zero. A partir daí, quando eu colocar a minha amostra, aí eu faço a leitura. Tá? Bom, agora como que a gente constrói uma curva padrão? Então, esse é o objetivo do réu, né, da nossa aula de hoje. Eu coloquei algumas questões justamente fazendo aí algumas considerações em relação à curva padrão. Bom, curva padrão, primeiro que é uma reta no caso, né, mas a gente também chama de curva de calibração ou curva analítica também. O que seria isso? Seria quando a gente correlaciona concentrações conhecidas de uma amostra com alguma propriedade que essa amostra apresenta. Essa propriedade tem que ser correlacionada de forma linear, obviamente. Normalmente, a gente faz isso por espectrofotometria, que é uma técnica, como a gente viu aqui na lei de Lambert-Beer, que vai correlacionar, né, vou colocar aqui, a absorbância com a concentração, é uma relação direta. A absorbância aumentou a concentração, aumentou a absorbância. Por quê? Porque eu tenho aqui na minha cubeta, quanto mais moléculas eu tiver, mais luz vai ser absorvida. Se eu tiver poucas moléculas, absorve um pouquinho de luz. Se eu for colocando mais moléculas, mais luz vai sendo absorvida. Então, a absorbância vai aumentando conforme aumenta a concentração. Então, aqui, relação entre concentrações conhecidas de uma amostra e alguma propriedade físico-química dessa amostra. Para ter maior sensibilidade, eu vou utilizar o lambda máximo, comprimento de onda máximo. Então, isso é aquilo que eu expliquei lá dos espectros, as varreduras do NADH e dos outros, né? Quer dizer, a gente primeiro tem que ter feito já, né, previamente, uma varredura dessa amostra para verificar qual é o comprimento de onda em que essa amostra vai ter a sua máxima absorvância. E aí a gente pode escolher aquele comprimento de onda máximo, né? A gente chama de lambda máximo, que vai ser o que ela vai ter maior absorção de luz naquele comprimento de onda.
Então, para construir a curva padrão, a gente escolhe primeiro o comprimento de onda máxima. A absorbância é muito importante porque ela é diretamente proporcional à concentração, como eu já falei, de espécies absorventes de luz na amostra. Então, aqui, olha, nessa foto mostra concentrações baixinhas até concentrações mais altas. Então, a curva padrão seria justamente isso. A gente vai fazer várias concentrações de uma substância, né, que eu tenha interesse, e vai medir a absorvância de cada uma dessas amostras. E aí vamos construir a curva de absorvância por concentração e vamos fazer a regressão linear dessa curva. Como essa daqui. Veja, essa aqui é tirado de um artigo. É uma curva de calibração do captopril, é um medicamento. Então, aqui a concentração em miligramas por ml, né, de 0 até 45 miligramas por ml, foi feito, e os valores de absorvância obtidos dessas amostras. Então, veja, aqui em 5 miligramas por ml, em torno de 0,2. Mais ou menos 10, em torno de 0,3, um pouquinho mais. Então, cada uma das concentrações se mediu a absorvância e depois de feita essas medidas, foi feita a regressão linear. O que seria a regressão linear? A gente faz uma reta passando pelos pontos, né? Não é ligando os pontos, né? E tem toda a estatística, né? A gente vê que muitos pontos às vezes não estão em cima da reta. Existe sempre um erro em cada uma das medidas. A gente tem que fazer replicatas para que essa curva fique confiável. Nos programas de gráficos, ou mesmo na calculadora científica, a gente já consegue fazer essa regressão linear de forma automática, né? Mais fácil. Só coloca lá, fazer a regressão, né? O Excel, por exemplo, e a gente obtém a melhor reta que passa nesses pontos. E a gente vai ter o quê? A equação da reta. Então, essa equação aqui é a que está descrevendo essa reta obtida. Aqui o R2, eu não vou entrar em detalhes, né? Isso é estatística, né? Mas é a correlação, o coeficiente de correlação. E quanto mais próximo de 1, melhor, né? O ajuste dos pontos à reta. Né? Se, por exemplo, tivesse muitos pontos aqui fora, esse R aqui não seria tão próximo de 1. Aqui está bem próximo de 1. Tá? Bom, vamos fazer um parênteses aqui da equação da reta que a gente obteve aqui, olha. Esse y igual a 0, 0, tarará. O que seria a equação da reta? Provavelmente todos vocês já fizeram estatística, imagino que sim, mas vamos rever aqui o que seria a equação da reta. Então, a gente tem aqui o eixo y, o eixo x e uma reta. Tá? Então, qual é a função que vai descrever essa reta? Seria y é igual a ax mais b. Então, vamos entender aqui o que seria o a e o b. Né? No caso, o y está relacionado ao eixo y e o x são os valores relacionados ao eixo x. O que seria o a e o que seria o b? O a seria o coeficiente angular, a inclinação da reta. Então, veja, a reta pode estar, né? No caso aqui está, vamos dizer, quase uns 45 graus, né? Então, aqui está o ângulo, seria a tangente dessa reta, seria a inclinação. E o B seria o coeficiente linear, é o intercepto aqui com o eixo Y. Então, se a gente prolonga a reta, mesmo que ela não venha até aqui, né? Mas se a gente prolonga a reta e ela passa aqui no eixo Y, o valor de B seria justamente esse valor aqui do eixo Y. Tá? Muitas vezes, gente, só prestar atenção. O A e o B estão invertidos. Às vezes é A mais BX, tá? Mas sempre o que estiver aqui multiplicando o X vai ser o coeficiente angular, mesmo que esteja escrito que é BX mais A, tá? Isso não importa, só prestar atenção. E o que estiver livre aqui, né? No caso B, seria o coeficiente linear. Entenderam? Então, a equação da reta é a única
conceito de matemática que a gente vai precisar entender para fazer uma curva padrão. Então, construção de uma curva padrão. Então, agora aqui eu estou mostrando um exemplo de como que a gente poderia construir uma curva padrão. Então, aqui a gente tem concentrações conhecidas de uma amostra, porque aqui glicose, né? Chutei, né? Uma molécula que a gente utiliza, né? Iria, inclusive, ser o que a gente faria lá na aula prática, com várias concentrações, aqui está em micromol. Então, a concentração também depende, né? Pode ser em miligramas por ml, micromol, micromolar, molar, depende da sua amostra. E as respectivas absorvâncias. Né? Então, a gente pegou, fez concentrações crescentes, né? E foi lendo a absorvância. Então, a gente observa aqui que a absorvância está crescendo também, está aumentando. E se a gente pegar esses valores, inclusive vocês podem fazer isso até na casa de vocês. E utilizando um programa gráfico, aqui eu usei o Origin, mas quem não tiver o Origin, existem outros tipos de programa gráfico, inclusive o Office, né, que é o Excel, em que pode ser construído também a curva padrão. Então, aqui no eixo X, a gente coloca os valores de X, que seria a concentração, e no eixo Y, os valores de absorvância. Sempre que a gente for construir uma curva, vamos observar a escala tem que estar adequada. Né? A gente tem que olhar aqui, olha, os valores variaram de 0,14 até 0,98. Então, a minha escala ela tem que estar adequada para que os pontos não fiquem nem muito juntinhos, nem muito separados. Então, tem que estar uma distribuição homogênea. Então, por exemplo, 0,14 seria mais ou menos aqui, obtivemos essa leitura de 0,18, mais ou menos aqui, um pouquinho antes de 0,2. E assim por diante, ó. Esse aqui é 0,3, então 0,28 é um pouquinho antes, né? 0,37. Ok? Então, esses são os valores do eixo X e esse do eixo Y. Fazendo a regressão linear pelo próprio programa, a gente obteve essa equação da reta. Então, a inclinação da reta seria 1,296 e o intercepto 0,021. É onde a reta vai cortar o eixo Y. É próximo de zero mesmo, que é como a gente consegue visualizar aqui. Bom, muitas vezes, inclusive quando a gente faz a nossa prática, a gente não utiliza, né, o programa gráfico, a gente faz na mão mesmo. Então, uma forma que não seria a forma mais precisa, vamos dizer assim, mas que a gente pode fazer é pegar cada um desses pontos e fazer o valor da constante de proporcionalidade e depois tirar uma média, né? Se os pontos estiverem assim bonitinhos, como está aqui, está em cima da reta, né? Isso aqui não é um experimento real, né? São dados inventados. Então, ele ficou bonitinho, né? Coloquei ele, os dados ficaram. Normalmente, os pontos podem, né? Dependendo do número de replicatas, ficar fora da reta. Então, esses valores não estariam tão corretos. Mas, conforme a gente vai fazendo até a nossa curva padrão, o ideal é que ela fique o mais próximo, né, da reta. Né, os pontos fiquem bem próximos da reta. Como é que a gente poderia fazer? Então, a gente viu que, pela lei de Lambert-Beer, a absorvância é igual a ABC. Lembra? O Bzinho seria, o caminho óptico é 1, a gente elimina da equação. E o Azinho a gente pode substituir por K, que é a mesma coisa, que seria a constante de proporcionalidade. Então, A igual a K vezes C. Eu quero saber justamente a inclinação da reta, que é a constante de proporcionalidade. Então, coloquei em evidência A divididos pela concentração. Então, o cálculo da inclinação da reta de cada um dos pontos a gente pode fazer e depois tirar a média. Ou determinar o K pela calculadora ou pelo programa, como foi feito anteriormente. Né? Então, aqui eu poderia fazer, olha,
Vamos ver de novo aqui, ó. K igual a absorvância dividido pela concentração. Então, pegar o valor de absorvância dividido pela concentração. Aí eu vou tirar um valor de K aqui. Depois, nesse segundo, absorvância dividido pela concentração. Então, eu vou tirar vários valores de K e depois eu tiro a média desses valores. Então, é uma forma, né, da gente fazer quando a gente não tiver disponível um programa gráfico. Claro que se os pontos não estiverem muito próximos da reta, os valores de K vão dar muito diferentes, né? Mas se eles estiverem próximos da reta, então a gente obtém valores muito próximos e aí a gente obtém valores mais corretos. O melhor mesmo é, obviamente, a gente fazer utilizando aí um programa gráfico, ou mesmo fazer na mão, mas de forma correta para a gente obter dados mais precisos, tá? Outra coisa que eu queria comentar. Por exemplo, se eu tiver, então, uma amostra desconhecida de glicose. Então, eu sei que é glicose, mas eu não sei qual é a concentração dessa minha amostra. O que eu posso fazer? Vou lá no espectrofotômetro e meço a absorvância. Digamos que a minha absorvância deu 0,5. Então, eu vou pegar esse valor de 0,5 de absorvância, posso fazer isso de forma manual, vou lá no meu gráfico e vejo qual seria a minha concentração, utilizando aqui essa reta. Tá? Vai dar 0,5, vai dar aqui entre 0,56 e 0,74, né? O valor da concentração. Então, é bom para a gente saber a concentração de amostras desconhecidas. Ou, de forma mais precisa, né? Ao invés de fazer de forma aqui manual, eu posso colocar na reta. Eu tenho o valor aqui da absorvância, que é Y, né? E eu quero saber o X. Então, eu vou substituir o Y pelo valor de absorvância e vou achar o X, que seria o valor da concentração. Então, eu coloquei, inclusive, um exercício para vocês, utilizando a equação da reta, vocês vão substituir, né, o valor de absorvância e vão achar o valor da concentração. Então, é só a matemática aqui, inverter, né, os termos da equação, colocar a concentração aqui em evidência e vocês já vão obter aí o valor de concentração. Tá? Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha ficado claro e a gente vai tirando mais dúvidas lá no nosso fórum. Espero que esteja claro para vocês. Tá bom? Vou interromper agora aqui a nossa gravação.